Bem-vindo, caro ouvinte do Fomos Invitados. Aqui é o Augusto com mais um Guto Talks. E hoje, esse Guto Talks aqui tá puxando todo o hype do momento, tá puxando aí, já saiu em noticiário, já saiu em tudo que você possa imaginar. A mídia social tá bombando aí a pergunta que nós vamos responder aqui hoje, né? De 100 Homo sapiens contra um primata gorila. Bom, não vim falar desse tópico sozinho, né? Vocês já estão vendo o sinal do maisinho aí no nome. Eu trouxe aqui duas pessoas que eu confiaria implicitamente num campo de batalha por motivos distintos, né? Trouxe dois amigos e vou começar a apresentá-los. Um deles é simplesmente o melhor jogador de Reaper de todo o Brasil. E se você já jogou Overwatch, você sabe que o Reaper é bom de matar gorila. Então por isso que eu trouxe ele, o cara que tem um senso muito bom de espaço e de sair voando nas horas certas, menos quando tem uma Ashe, um Lucian, um McCree ou qualquer outro boneco. Nós temos ele, Alphabear. Por favor, Christian, se apresente. Fala galera, Christian aqui, biólogo, pesquisador, especialista em gorilas. E hoje eu vou trazer para vocês o debate aqui que quem ganha, Godzilla ou King Kong? Programa errado. Programa errado. Mas não tem problema, ele pode ser um pouco ruim de lembrar a pauta, mas ele é bom de matar macaco, isso eu posso provar. É, mas, e em contraponto, nós temos aqui um dos maiores estrategistas que eu conheço, porque ganha todos os jogos de tabuleiro que você pode conhecer, sempre. É impossível ganhar esse cara, o cara sabe muito de plano, de planejamento, né, de batalha e de estratégia. Nós temos aqui o meu grande amigo, já foi citado várias vezes também, Delta Crow, também conhecido como Paulo. E aí, Paulo? E aí, tudo bem? Meu nome é Paulo, não sou biólogo nem pesquisador e não vou falar hoje sobre King Kong contra Godzilla. Ia ser muito mais foda. Então, beleza, galera. O Godzilla apareceu. Sacanagem. Eu só vou falar que o Paulo ganha no tabuleiro porque os jogos são dele, então é meio que uma trapaça, mas tudo bem. É bom, aí já vai ser outro tema. Mas o tema de hoje vão ser 100 homens contra um gorila. A gente já se falou um pouco sobre isso, né, galera? Assim, o pouco que a gente falou, deu pra entender que, pelo menos eu achava que vocês concordavam com a minha posição, que era que os 100 homens iriam trucidar o gorila. Mas, Christian, você disse que não concorda exatamente com isso. É verdade ou você falou só de caô? É totalmente verdade, meu amigo Augusto. Porque se a gente parar pra pensar, um humano médio pesa de 70 a 80 quilos, de acordo com minhas fontes. Um gorila pesa de 160 a 200 quilos. Você tem noção do qual é a diferença disso? É muita diferença. E o pior, e o que mais muda, é a sua força. Estima-se que ele consegue levantar mais de 1 tonelada. Pensa um humano fazendo um supino de 1 tonelada. Impossível. Então, dá pra ter uma noção aí de qual é a força dele. Quando você olha a estrutura de um gorila em comparação de um humano, tudo que você tá vendo no humano médio, primeiro é uma gordura e embaixo tem uma camada de músculo. Mas um gorila não. Literalmente tudo que você tá olhando ali é músculo. E esse é meu ponto aí que já mostra uma diferença clara de quem ganharia. A sua fonte é o Chat GPT? Na verdade, você está equivocado, porque minhas fontes são o Reddit, o Silverback Gorilla Tours, e o Science Direct e o Science Focus. E TikTok. Eu só quero contra-argumentar nisso, pois ele falou que o gorila consegue pegar 1 tonelada. 1 tonelada E e o... meia pra ser a média. Ah, tá bom, mas o ser humano, você falou que é 80, 70 quilos, mas multiplica isso por 100. Dá 8 toneladas. Não, mas se você multiplicar a força que eles levantam juntos, não chega a 1 tonelada e meia. Não, pois é, mas veja bem, meu caro biólogo, e eu não tenho a sua especialização na área, né? Então posso estar aqui falando um pouco fora do meu lugar de fala, mas o gorila, né? Ele é um herbívoro, então ele não tem um instinto assassino, assim como a gente imagina de outros animais, como um tigre, um leão, por exemplo. Além disso, Não, mas aí não, são mas se ele, fatores. se ele tiver. Mas não, mas se ele estiver sendo ameaçado, é óbvio que ele vai lutar de volta. Mas ele não tem essa gana. Mas de qualquer forma, né? Assim, o gorila ele pode levantar o Empire State se ele quiser. A parada ele é um animal burro se comparado ao gênio do Homo sapiens.
alguém vai se fuder. Vão mandar a linha de frente ali, os caras vão ser trucidados. Só que alguém vai escalar por trás, vai botar o dedo no olho do gorila, vai, sei lá, comer a piroca dele. Não, Entendeu? você tá sendo equivocado. Ah, Porque, por quê? primeiro, como que um humano ia conseguir. Se todo mundo teria que estar se segurando no gorila, se é que eles conseguiriam, porque o gorila só ia dar uma mordida, porque mais um fato aí, a mordida de um gorila é de 1.300 PSI, não sei o que significa PSI, mas é isso aí que significa. Então ele só morderia a cabeça do que tivesse na frente, então ele já ia matar. E mais uma frase pra se pensar: um humano ele levanta uma barra de supino, correto? Ah. O gorila arranca uma árvore com a sua mão. Você acha que um dedinho no olho do macaco ia mudar alguma coisa? E tem que pensar um fato. Você vai ter que botar todo mundo no mesmo jogo. Ou seja, o gorila vai estar num lado, sabendo que ele vai ser atacado, e os outros humanos estão no outro lado. Aí vai Tudo começar a guerra, os dois estão preparados igualmente, pelo menos. Não vale pegar um macaco comendo uma banana e do nada chega 100 humanos nas costas dele e é isso. Mas Tudo com bem. 100 humanos dá pra cercar ele. Dá. Tudo E bem, além mas disso, aí- então a gente tá tirando daqui a natureza desses animais, no caso, o Homo sapiens e o gorila. O gorila ele vai estar agressivo, apesar da natureza dele não ser tão feroz, e os humanos também vão estar prontos pra. Tipo assim, não vai ter nenhum. O primeiro humano não vai tremer na base quando vê o cara sendo arremessado pra puta que pariu pelo gorila. O cara ele tá Eu- focado. se o cara não tiver com medo, eu só defendo se realmente o ser humano não tiver medo na hora de for atacar. Porque se for assim, o He-Man nordestino, ele conseguiu ganhar contra 35 pessoas. Pode procurar. É uma batalha He-Man que realmente... nordestino? Capitão Sérgio? O Não, Capitão cara. César é de Goiânia. Ah, mesma coisa. Então, galera, o episódio for hoje procurar- foi do Fomos Cancelados. Sacanagem. Mas fala aí do então- He-Man nordestino, Paulo. Que eu o também He-Man tenho um ponto nordestino aqui. foi uma Pode fazer. lenda. E dentro de um ringue, ele contra 35 outros homens, ele ganhou dos 35. Por quê? Porque a galera não queria tomar uma porrada na cara. Aí eles tentavam chegar por perto assim rápido, ele chegava e dava um porradão e derrubava um cara. É, Até chegar no número 35. né, pois é, então, os humanos que a gente tá falando aqui, eles não podem ter essa mentalidade. Porque é muito isso, às vezes, acontece, sei lá, com ataque de cachorro, qualquer coisa assim, né? Os animais, no geral, os humanos não são exceção disso, eles têm um instinto de fight or flight, né? De lutar ou fugir. Às vezes você percebe que, tipo assim, se você vai se fuder numa briga, às vezes, ou, tipo assim, falando da natureza, às vezes um predador percebe que ele vai se fuder numa caça. Às vezes não compensa pra ele ir atrás de um bicho muito forte, né? Seja um herbívoro, mas um herbívoro que vai dar um coice, vai deixar o bicho fudido. Se ele não. Enfim, né? Não vale a pena pra ele. Ele tem uma medida ali de onde até que ponto ele vai tolerar sentir dor ou se sentir ameaçado e o quanto vale a pena a caça dele, né? Então a gente tá tirando aqui. E aí é o que eu tava falando, de ataque de cachorro e tal. Tem muitos humanos que, sei lá, se desesperam ver o bicho ali, porque o bicho não tá pensando, não, mano, amigão. O bicho vai pra cima e foda-se. Mas sei lá, o humano, ele pode usar uma ferramenta que tem ali pela volta, pegar uma faca, pegar um galho, tacar o bicho, enfim. Dedo no olho, né? Como eu falei, enfim, tem vários fatores que o ser humano pode fazer, mas às vezes na hora do ataque a gente não tá preparado, né? É muito rápido, é muito feroz e são coisas que a gente não. Aqui na nossa vida comodista, sentado na cadeira, no conforto aqui, a gente não tá acostumado a ver esse tipo de porrada. Então, Infelizmente. Christian. Pra alguns, infelizmente. Mas então, Christian, aí eu te pergunto. O gorila, beleza, ele vai, com certeza, ele vai detonar aí os primeiros homens que vão vir Os primeiros na frente. 60 fáceis. Pô, 60 eu acho que já é um número alto, não? O que Eu você acha, também mano? acho. Eu concordo que isso é um número bem alto. Cara, Porque 60 pessoas por mais é coisa que pra o caralho. gorila pode chegar e ter essa força toda, a defesa dele, o stats de defesa dele não é tão alto assim. Então, tipo, ele tem ponto fraco. Todo mundo, se chegar um cara lá e começar a agarrar nas bolas do gorila, porra, aí não dá, né? Primeiro você tem eu que acho- saber onde fica a bola do gorila. Mano, mas aí vai ter 100 tu pessoas. Uma vai acertar na bola dele. Pois é. Não, e eu ainda sou partidário da ideia de que alguém pula, enquanto alguém vai se fuder na frente, infelizmente. E é isso que eu tô falando, vai ter que estar preparado, vai ter sacrifício, não tem jeito. Mas alguém vai ter que pular atrás dele, arrancar o olho, o cara, mano, ele tá acabado. Vai pegar o pescoço,
vai juntar ali 3 pessoas, alguém vai botar o cara, usar as pernas pra tentar quebrar aquilo. Tem mulher que quebra melancia, coco, o caralho todo com perna, pô. O gorila, ele é forte, ele é muito forte. Mas eu acho que ao longo do tempo, mano, eu acho que 100 pessoas ele vai se exaurir. Não tem jeito. A gente quase teve a oportunidade de ter visto uma luta dessa, não contra 100 humanos, mas contra o cara que teve, pelo menos na minha cabeça, você entende mais de luta do que eu, que tem o cara... Não é só quem é o cara com o maior soco que seja Você vai falar do Mike Tyson. Exatamente. Mike Tyson já ofereceu dinheiro pra lutar com o gorila e infelizmente não sei o que aconteceu, que não aconteceu essa luta. Não, mano, Porque se tivesse acontecido, meu amigo... O gorila ficou com medo. Não, vou falar a real. O que ia ter acontecido é que o gorila ia trucidar o Mike Tyson. Exatamente. Mas Se o Mike Tyson não quis lutar, imagina o que a gente faria lá. Não, beleza. Ok, vamos deixar a pergunta mais específica. A gente tá falando de um campo plano, tipo um coliseu, ou a gente tá falando de uma natureza? Eu penso numa coisa equilibrada, então seria tipo um coliseu. Tá, porque se fosse na natureza eu acho que ia favorecer ainda mais o humano. Pô, quer dizer, o gorila ele é bom de escalar a árvore, mas o humano ele sabe usar ferramentas, né? Ele pode... Mas usar aí galho. o gorila pode escalar a árvore e ficar atacando qualquer coisa lá de cima e matando todo mundo de Tacando uma vez. bosta. Mas o quão preciso o gorila é? Você já viu uns vídeos de um orangotango jogando uns negócios? Os caras são meio... Porra, eles na são época meio que eu ia no empanados. zoológico, tinha uma parte lá que o macaco sempre tacava cocô em mim. É o macaco Se o Tião, macaco... pô. O quê? Conta aí dessa história, Alfabeto. Ah, você É o nunca foi macaco num Tião, pô, que taca merda nos outros. Aí, ó, Conhecido, exatamente. muito conhecido no zoológico. Se o Caramba, macaco Tião aqui no fazia Rio. isso, imagina um gorila. E era sinistro, gente. Passava por ali no corredor, sempre vinha a bosta pra cima de você. Pô, assim, ia ser complicado, mas aí o gorila, só que pensa só, o gorila, ele tá num ambiente onde já tem merda preparado pra atacar no Tá. humano. Beleza, eu acho que a gente já tá numa fase aqui de comparar coisas, de saber com quem a gente tá lutando, correto? A gente já viu que o gorila é 10 vezes mais forte que um humano. Então, Aí, mas a gente não mas discutiu são 100 ainda quem humanos. são os 100. Quem são os 100 humanos? Isso também tem que ser levado em conta, né? Porque tem humanos, por exemplo, que são, sei lá, 2 vezes mais fortes do que um humano comum, 3 vezes mais forte que Tipo, seja. na hora de escolher os humanos, vai ser aleatório? Porque vai ter gente velho de 60 anos com criança de 2 anos e... Aí fudeu. Não, tá, vamos lá, vamos botar assim, 100 homens de 30 anos. Acham justos? 30 eu acho ok. Eu acho até que tinha que ser 29, porque eu acho que a partir dos 30 anos a gente já começa a perder força. Sim. De 29 pra 30, a pessoa perdeu completamente qualquer força que ele tinha A pessoa acumulado fica nesses outros mentalmente mais 29 anos. cansada, meu amigo. Exatamente. Mas você acha, mas sei lá, mas um pai de família, quarentão, barba, não ia ser uma boa adição? Melhor do que muito jovem aí de 24 tal, Essa não? verdade é que essa juventude de hoje em dia não tá fácil, né? Mano, realmente. É verdade. Se a gente for depender aí dos beta baba-ovo de menina gótica, eu acho que vai ser complexo. Eu sou mais... A eu não sou ser que o mais- gorila esteja atacando uma gótica. Aí acabou pro gorila. Acabou pra mim também. Aí eu entro pro time do gorila. Vai ser um gorila e um homem contra 99 outros homens. Por exemplo, pra mim, um homem, se fosse todo mundo uma média, né? Média de altura, média de idade, ou seja, 30 anos, 20 e poucos anos, não tendo experiência com, obviamente, caçada, eu acho que não tem como os humanos ganharem por causa de fatores importantes que todo humano tem por questão de sobrevivência, né? Medo, a pessoa ficar com medo de Isso que eu qualquer jeito. tava falando. Pânico, imagina ela ver a primeira mordida na cabeça de um dos humanos e arrancar a cabeça, metade ali já vai se tremer todo. E outra coisa muito importante, até no futebol, que hoje nossa seleção brasileira não está tendo, é a coordenação. Então imaginam 100 humanos tentando se coordenar para poder pegar o macaco. Mas aí Pra mim isso aí é um efeito dominó. São 100 pessoas, são muita gente. Se chegar a 100 pessoas de uma vez, vai ser que nem Guerra Mundial Z. Olha quanto zumbi um em cima do outro. Não cria até uma montanha. Isso tem que ser falado. Zumbi nos filmes, assim, o que eu tenho de referência é The Walking Dead, porque foi o que eu assisti. Eles são fracos, eles são burros, tipo, eles andam ali em linha reta, sei lá, se você cavar um buraco ele vai cair porque ele é um imbecil. Só que são muitos, não tem jeito. São muitos zumbis. O Minecraft não faz isso.
É o que do Minecraft? O zumbi, que se você cavar um buraco na frente dele, ele não vai cair. Mas se você cavar onde ele tá, ele vai. Mas aí, enfim, o zumbi do A não Minecraft ser que é você diferente. bote, sei lá, um pressure plate com um redstone e você faz uma armadilha muito boa aí de portas. Mas aí você tá dando um tempo de preparo, né? E aí a gente tá entrando naquele dilema do Batman. Tipo, o Batman com preparo ganha até... Não, tem que ser sem preparo, senão porque Sem o macaco preparo. pode pegar uma Sem preparo. árvore e usar como bastão de beisebol. Mas a gente tem que... Só que ele não é inteligente pra fazer isso. E aí o que eu tô falando, a gente tem que tirar os fatores de sobrevivência um pouco das pessoas e do próprio gorila também, porque, de novo, o gorila, ele não é um bicho predador, ele vai entender que quando ele estiver tomando muito dano, assim, ele vai preferir fugir, porque não vale a pena pra ele não vai comer os humanos, ele não se alimenta de carne, ele não vai... Tá ligado? Tipo, ele então não vale a pena pra ele matar 100 humanos. Ele vai matar 100 humanos pra quê? De rolé? Não, ele não faz isso. Não é isso que o gorila faz. Então, se tirar o medo de um, tem que tirar do outro. E com isso, os humanos só vão trucidar. Mano, Tá, eu vamos acho... botar vikings. Vikings sem armadura. Pronto. Eu acho que eles vão deitar um gorila. Eles são Umzinho. herbívoros, né? São. Não, Mas assim, o segredo é o herbívoros são brócolis. fortes. Não, assim, herbívoro... Se fosse um hipopótamo... Amigão, vocês estão ligados no hipopótamo? Vamos falar aqui. Hipopótamo não tem como não. Hipopótamo vai jambrolhar os 100... 200 humanos. O hipopótamo é diferente, mano. 200 eu não sei, Não, 200 pô, é o bastante. hipopótamo dá pra montar nele, pelo menos, e tentar domar ele. Pô, mané, Não mas é ele assim. pesa... Ele pesa, tipo... Quanto é que o gorila pesava, o senhor biólogo? Eu esqueci. Foi por volta de 160, 200 quilos. Quilos? O hipopótamo são 3 toneladas. Amigão, o hipopótamo vai atropelar os humanos igual um carro. Tipo, eu acho que tem animais que são mais desafiadores pro ser humano. E assim, tem que ser dito, um ser humano, um mísero ser humano contra... Nem precisa ser um gorila não, um chimpanzé. Eu acho que o chimpanzé já vai ser uma parada duríssima. Duríssima pro humano vencer. Agora, Um chimpanzé dá pra conta sim. Você acha que você ganharia de um chimpanzé? Eu acho que eu ganharia de um chimpanzé. Aí... O que você acha, Paulo? Eu acho que o Christian ia ser... Porra. Eu acho que... Se me botar eu depois acho que eu que tem perdi uma como ele ganhar. ranqueada, porra, eu vou ficar putão, vou querer só descontar no macaco. Não, pô, ele... Assim, o chimpanzé não tem o básico de luta, pô, de jab. Não, O cara não só tem, chega mas... de longe e dá um soco na Eu cara vou dele. pegar o rabo dele igual o Hulk faz com o Loki e ficar só batendo com o rabo no chão de um lado Não, pro outro. mano. Plá, plá, plá. Eu acho que mano, o chimpanzé não tem rabo. Não, É então o não vai quê? conseguir. E se ele tivesse, você não ia conseguir levantar ele. Tipo, porque, mano, ele. E a força da pegada dele, é isso que tem que ser dito também, até sobre o gorila. A pegada deles, amigão, eles ficam na árvore o dia todo. Quando ele te pegar. Você vai dar um soco no chimpanzé. Primeiro que é difícil nocautear bicho, tá? Porque eles têm o cérebro um pouco menor do que o nosso, chacoalha menos, né? Quando você bate, tipo, porque é isso que faz o nocaute. Você dá um soco, o cérebro chacoalha ali. E enfim, e aí dá merda. Só que o cérebro dos bichos é menor e eles têm o osso mais firme, não? Do que o do ser humano. Eu Alguns pesquisei bichos. aqui, Os humanos não os tem muitos, chimpanzés mas o chimpanzé... não tem rabo. Eu pesquisei nas imagens que era mais fácil mesmo. Eu acho que eu faltei essa aula. Você só sabe de gorila, né? Eu disse, E sou assim- especialista em gorila, não em chimpanzé. Eu já vi um vídeo de dos maiores treinadores de jiu-jitsu da atualidade, o nome dele é John Danaher, quem quiser pesquisar depois, ele tá perguntando, ele é perguntado se um lutador que ele treina, né, que é o Gordon Ryan, se ele tivesse que dar o conselho desse cara, o Gordon Ryan, lutar com um leão ou um urso, qual que ele ia sugerir? Aí ele falou, amigão, escolhe o leão porque o leão vai te enforcar até a morte, o urso só vai te deitar e vai te arrebentar todo. Só que aí ele falou, mano, um chimpanzé ia detonar o Gordon Ryan. Então, eu não sei, eu levo a palavra dele. Só que a gente tem um biólogo aqui, né? Leonardo DiCaprio sobreviveu a uma luta contra um urso. Acho que isso foi um filme. Foi um filme? Foi. Ah. Era bem real, mas foi um filme. Acho Nossa. que ele viu... Te mostraram isso na faculdade? Sei lá, a tecnologia de hoje em dia me supera mesmo. Pois é, né? Então, tá. Assim, então, mas vamos chegar num consenso antes da gente adicionar uns dados de perigo aqui à situação do gorila. Opa. Qual que... Temos 3 pessoas. A grande a gente vai ter um desvantagem veredito. do Fala gorila aí, é o fato de ele não ter um golpe em área.
teoria ele tem, pô. poderia ter, né? Ele Se pega os girasse braços, gira os assim. braços assim, ó, começa a se Mas o redemoer. gorila não faz isso, né, mano? Mas aí ele se cansa facilmente. Isso é verdade. E assim, eu não sei muito qual é a do gás de outros primatas, mas os humanos, eles são o que chamam de endurance hunters, né? Tipo, são caçadores que tem fôlego. Tipo assim, tem animais que conseguem dar um disparo muito mais rápido do que um humano, mas eles se cansam mais rápido. Os humanos, eles conseguem percorrer longas distâncias por mais tempo. Pelo menos eu lembro de ver um papo desse. Aí, se Então o alguém- ser humano se alguém tiver cansando o gorila acabou, pô. eu acho que assim, Se eu eles acho que o gorila conseguirem vai dar uma se investida. Isso aí. Se Fala aí, eles conseguirem fala aí, enrolar o gorila a um ponto ele ficar realmente cansado, que provavelmente pelo peso do gorila ele se cansa bem mais rápido do que um humano médio, porque hoje em dia, com essa juventude que não quer fazer exercício nem academia, hoje vai cansar muito mais rápido que um gorila. Mas se for a juventude fitness, eles poderiam cansar o gorila. Aí sim poderia ter uma breve chance. Porém, eu ainda ficaria questionável. E se eu fosse muito rico, eu fazia essa luta acontecer. Mas infelizmente eu não sou. Eu sou apenas um Você biólogo. faria? Graças a Deus. Não. Se o Christian fosse muito rico, o pior dos problemas seria o gorila. mas vamos falar então. Vamos aumentar aqui os stakes. Bom, então você mantém a sua posição de que um gorila ganharia de 100 homens, ou você vê que, na maioria dos casos, os humanos, sem a condição De medo. de medo, né? Tipo, o humano, assim, num estado mais primal. Finge que tem 200 bebês humanos ali e todos eles têm que defender, são todos os seus próprios filhos. Né? Então eles não vão... Você sabe, mãe natureza, mano. Quando é essa situação, o ser humano tende a priorizar a, o offspring, né? Sua geração. A sua geração, exato. Então, Eu esqueci o nome também. offspring sei lá. Não, beleza. Chega de aula de inglês, né? Vamos só começar aqui então o cenário, né? Porque seria assim. Um humano normal, obviamente, está lá, ele se inscreveu para participar dessa luta. Então, o medo ele não tem inicialmente, ele está lá para lutar com um cara, com o gorila. Ah, então são humanos que se inscreveram pra isso. Pra Não foi mim aleatório. tem que ser desse jeito. Se inscreveram, Então vai mas ser uma a gente galera... a gente cria a média. Tipo, tem que fazer a média de Então peso, vamos lá. a média de coisa. Não, então olha só, a média vai ser o seguinte: vão ser 33 caras fortes pra se provar, vão ser 33 malucos de bar, meio maluco, piroca das ideias, esses caras aí que você vê nesses rios de Instagram, sei lá, fazendo Não, esses eu não tô dizendo paranauê. que eles são piroca, porque tem gente que se inscreve pra se jogar em terra de lama e tomar choque, e são pessoas média brasileira aí, o Mateus da vida. Então eu não consideraria isso como um parâmetro. Mas você acha que o Matheus iria se inscrever pra lutar com um gorila? Não. Mas tem maluco pra tudo. Tal, eu cogitaria, eu pensei, porra, imagina lutar com um gorila, isso é uma chance única. Sabe qual é a Mas- parada? Vou levantar aqui. Então, ó, vamos lá. Os 100 homens vão ser 100 moradores de rua. Por quê? Porque a premiação de derrotar o gorila vai ser muito dinheiro. E quais são as desvantagens do morador de rua? É que muitas vezes ele vai estar desnutrido, né? Ele vai ter alguns problemas aí de saúde, enfim, Olha que só, ele não vai poder... eu- Fala aí, Paulo. Só queria. Desculpa interromper, mas eu queria falar que não é só morador de rua que quer muito dinheiro. Não, verdade. É verdade. Verdade. Mas só que aí que tem o outro fator, que é de ser meio piroca. Porque tem uns caras lá que são meio exaltados. Tem uns Não, caras tudo lá bem, que deixa vão... eu vou concluir o meu ponto que eu estava falando. Imaginam 100 homens que estão lá pra lutar, eles estão lá pra lutar. Então, se querem fazer isso mesmo. Beleza. Só que não tem como tirar o fator medo, porque de qualquer jeito, quando eles verem a coisa acontecendo, obviamente vai ter gente ali que vai ficar assustada, mas pode talvez continuar lutando, mas vai ter um pouco de medo e vai ser, imagina, 100 homens gritando: "Ah, mas- peguei ele aqui, o perna!" E o outro: "Ah, eu vou aí te ajudar!" E vai ser 100 pessoas tentando se organizar e não vai conseguir. Mas se eles tiverem um fator de cansar o bicho, tipo, correndo de um lado pro outro, enrolando, ou vai perdendo um ou outro, mas vão conseguindo cansar o bicho porque o gorila tem que ir de um lado pro outro pegar os outros caras, aí eu vejo a chance dos humanos conseguir. Porque se você pensar com um gorila que ele pode ser um animal pacífico, mas se ele se sente ameaçado e ele se sentiria perto de 100 homens, obviamente ele ia ficar num estádio de proteção dele mesmo lá, de raiva,
ia começar a querer se defender. E um soco ele- de um gorila, ele quebra o osso de um humano. Um soco Olha só. só, num estado de sendo ameaçado, ele começaria a fugir também. Ele não começaria a se Não. defender e querer atacar mais. Mas aí a gente tá falando num ambiente fechado ou aberto, que aí tem que pensar nesse jeito. Porque se for fechado, não tem jeito, vai ter que lutar até o fim. Mas É igual um touro. a gente descreveu agora há pouco. Ah, E se os humanos cheirarem cocaína antes? Pior ainda, o gorila ganha. Não, Ou se, aí aí, eu- se, eu discordo. se for o gorila também pode cheirar cocaína, pra equilibrar o jogo. Pode. Aí por que não? mas eu ainda acho que o humano ganha. Não, mano, eu acho que aí o humano, porque ele vai perder o fator. E tem outra coisa, ó, todo mundo aqui já viu Attack on Titan, né? Eu não vi o último episódio, a última temporada, não. Ah, não, tudo bem, mas você viu, você tá ligado. Os humanos Ah. lutaram contra o gorilão. Os Aí, humanos ganharam. tudo bem. Mas aí a bem gente tá falando diferente. de um anime que os caras voam e tem, sei lá o que, de Ah, mas o arma lá. gorila também tinha 300 metros. Tá. Mas e os humanos, eles vão ter alguma luta marcial? Jiu-jitsu, wrestling ou karate Eu acho que kid, isso sei lá, porra. não Eu acho que vai ser afeta na hora difícil aplicar no gorila. E eu digo mais, isso que é uma coisa que tem que ser falado também é em vantagem do gorila. Já acontece muito em luta de MMA, até com a luva, e até antes, quando não tinha luva, nos anos 90. O ser humano, a máquina tá pronta aí, a roupa tá boa pra alguém, sacanagem. Mas o ser humano tem casos, né, em lutas de MMA e tal, que o cara quebra a mão dando um soco num humano. Dar um soco no gorila, eu acho que vai ser um método duro de Vai ser Impossível. na base do rasgar. Do ficar eu acho que isso é mais inteligente. Só se for mordendo, porque a gente tá falando aqui que não tem arma. rasgar com a mão. Da unha. Caraca. Não, mas você Eu vai ter que estaria secar mesmo. fudido. Cara, Não o tem gorila ele não tem. Ele é a mesma. Ele só tem mais pelo, mas a pele dele é a mesma coisa que a nossa. O Não, pelo não, é isso é grosso. O pelo é grosso, pra ser justo, eu acho. Não? Mas É aí- o- Eu acho que é mais grosso. Mas. Eu acho que ainda assim ele não tem uma defesa boa. Ele não é um casco que ele tem, pô. Não. Tudo bem. Mas assim, beleza. O humano Alguém- ele pode ganhar cansando. Se for, vamos fazer, minha opinião. por Mapa amor. aberto, ele fugiria. Talvez depois já Tá. provavelmente uma hora ele ia sentir a coisa. Mas se não tiver, se ele tiver que lutar até o fim, aí ia ser um problema pros humanos. Mas E se os como ele estaria humanos- no lugar... Os humanos começam a correr em volta dele, circular. O gorila ele vai dar uma investida no primeiro que ele vê. E todos os outros 100 humanos vão pular nas costas do gorila. O gorila não vai conseguir tirar 100 humanos das costas dele. Acho que vai ser duro. Não? Meu amigo, eu não sei. Infelizmente eu não tenho essa resposta. Mas, pensando que ele consegue levantar 1,5 tonelada de pessoa, 1,5 tonelada dá o quê? De humanos, aí tem que fazer as contas aí. Mas não sei se todo mundo se pularia em cima do macaco, né? Mas ele não tá levantando 1 tonelada em unidade. Tipo assim, ele não tá levantando uma unidade de tonelada. São 100 pessoas em pontos diferentes ali. Tipo, ele só tem 2 braços e 2 pernas. Não, sim. Tudo bem, então a gente pode concordar aqui. Com coordenação, os humanos vencem. Sem coordenação, não ganha. Eu não. Sem concordo coordenação, com isso, acho que, sem coordenação, eu acho que o gorila tem chance sem coordenação, mas eu acho que ainda assim, 100 é muito. É porque você tá comparando força de 100 humanos juntos. Um soco de 100 humanos juntos pode ser mais Eu forte não do tô que um gorila. comparando isso. Eu tô comparando o fato de que o gorila não tem uma defesa boa pra um monte de gente tá em volta dele batendo, enquanto ele também tá tentando bater em um, Alguém mas sabe- enquanto ele faz isso, tem 8 do lado dele batendo e dando porrada. Uma hora ele vai ceder. Alguém sabe a circunferência do pescoço de um gorila? O biólogo Ah, tem a sei, informação? pô. É 85 metros. Será, porra? Metros? Aí vai ser complicado. Esse gorila aí. Então era realmente o King Kong. Não, não, o King Kong contra 100 homens vai ser. Os 100 vão ser. Acabou. Então vamos lá. Agora. Mas eu então- acho que ele não consegue. O humano não consegue botar o braço em volta do pescoço do gorila. E as pernas? Ah, cara, você tá perguntando demais. Eu não sou o biólogo aqui. É. Bom, aí eu tinha que ter chamado gente mais qualificada. Mas tudo bem. Foi mal. Porque agora a gente vai entrar na parte fictícia da coisa, porque essa toda foi muito real, né? Tá, a gente já falou aqui de alguns cenários, né? Os 100 homens com cocaína, o gorila e tal. Agora, vamos lá.
Vamos lá. Primeiro, essa aqui vai ser direcionada pro Paulo. Paulo, 50 homens contra um gorila. Você acha que ainda dá ou vai ser complexo? Eu acho que depende do fator. Qual vai ser o fator? Como Quais assim? são os fatores, São as mesmas tipo... condições. Mesmas condições da batalha convencional que a gente tava tendo. Não, mas aí o fator do medo, o local fechado. É, isso tudo. Eu acho que ainda 50 consegue. Com dificuldade, mas consegue. Eu acho que ainda tá mais pro lado dos humanos. Quando chega no 30, 40, aí de novo. Depende do que humano que tá do outro lado. Porque o He-Man nordestino, Você acha que você bota bastante fé no He-Man nordestino, né? ele ganhou de 35 homens, pô. Não tem como. Mas Depois vocês foram, procurem aí. mas foram 35 homens simultaneamente ou eles foram enfileirados? Você tem que ver o vídeo, é muito sensacional. É todos em volta dele. Aí ele tá, tipo, na parte de trás, no canto do ringue, enquanto os caras vão tentando chegar e ele chega dando porrada em qualquer um que tenta chegar perto. É, eu teria que ver o vídeo pra saber mesmo. Mas tá, Christian, são, vamos botar, 80 homens contra um gorila, mas os homens, todos eles começam com uma pedra. Você acha que ajuda? Você que entende de jogar pedra em criaturas grandes. Uma pedra? Mas que pedra? Só uma pedra pedra, assim? Uma pedra do tamanho da minha mão, mas são 80. Pra 80 humanos. Aí, meu amigo, já que a gente tem um fator aí de ferramenta e quantidade de humanos juntos, e se eles forem minimamente coordenados, aí tudo bem, talvez os humanos ganhassem. Mas aí você tem que parar pra pensar, é uma vitória com o número de baixas que vão ter, ou vai ser ainda assim um tipo de vitória pra você? É, tem um termo pra isso, eu não sei em português, mas em inglês é Pyrrhic Victory, vitória pírrica, eu acho que é sobre um general que teve umas baixas muito grandes aí, acho que nas Guerras Púnicas, não tenho certeza. Mas é uma vitória, eu acho que no final das contas, se o gorila morreu, ganhamos. Mas será que é uma né? vitória justa? Já que ele Não, tem o gorila poderia ter um tronco de árvore? Não, mas ele pode pegar as pedras que os caras tacarem. Pô, Mas se é pode ser uma que os pedra do caras não tamanho de uma joguem as mão pedras. humana, não se compara com a mão de um gorila. É, isso é verdade. Só que e os humanos não precisam jogar a pedra. Eles podem usar a pedra pra bater no gorila. Eu acho que isso seria até bem Bem forte. melhor, porque o gorila ia olhar assim e falar, hahaha. Acho que o gorila ia olhar e ia falar, é Celso. Agora uma pergunta para os dois aqui que tem cônjuges, né? O Paulo já é um homem casado e o Christian tá nesse processo. São 50. Vamos começar com o Paulo. Paulo, são 50 Paulos e 50 Fernandas. Um gorila. A Fernanda é bem acrobática, não? Acho que vai ser bom. O que você acha? Como você tava falando, a quantidade é o fator principal aqui. Eu não acho que seja. Muito a questão do atleticismo individual, né? De alguém. Sim, então eu Eu acho acho isso justo. que chegando lá, todo mundo de uma vez. O problema do gorila mesmo é a defesa dele fraca. Justo. É isso que afeta ele a não conseguir ganhar dessa quantidade enorme de pessoas. É que é duro, né? Ele só tem dois. É como eu disse, ele só tem dois braços e duas pernas. Tipo, there's only so much. Só tem. Não tem muita coisa que ele consegue fazer depois de. 200 braços e 200 pernas. São. Realmente. E agora, o Christian, como. O Christian, eu vou dar uma mexida na pergunta, né? Pra não ficar igual. Vão ser. 40. Não, calma, perdão. Vão ser 45 Christians, 45 anos e 10 Brutus. E aí? Pô, Brutus é o cachorro do Christian, pra quem não sabe, né? Que deve ser tudo. o fato é Quase que todo mundo. o Bruto estaria no estado atual dele que não faria nada com nenhum chihuahua, ou ele poderia estar num modo que vai me ajudar Não, com alguma coisa? ele ia entender que o instinto de pitbull dele ia entrar em jogo, eu acho. Aí, assim, vai ficar com muita pena de ver alguns brutos sendo esmagados, porque ia ser bem triste. Mas eu acho que as Anas iam ficar num cantinho, porque não tem como. Eu ia deixar elas lá, iam ficar tipo, falar, olha Christian 2, olha pra trás. Aí meio que ia servir pra isso, porque de força, zero. Correr, zero.
Então elas ficariam na esquina só me ajudando com a questão de estratégia e de falar: esse grupo aqui vai pra lá, esse grupo aqui vai pra cá. Christian 3, olha pra trás. Christian 4, joga a pedra pro outro. Brutus, vai! Seria mais nesse sentido. Se eu, com meus outros 45, 40 Christians, conseguíssemos de forma coordenada nos dividir em dois lados do gorila e de algum jeito uns Christian 7-1 ficassem mais pra trás pra poder esperar os outros Christian Os Christian 7-1. ficarem, se conseguirem segurar de algum jeito os braços do gorila, que eu acho muito difícil, mas talvez teria essa chance, e com os Brutos subindo nele, tentando morder, né? Porque pelo menos o Brutus eu sei que tem uma mordida muito mais forte do que a minha, experiência própria. Tá sabendo dessa, Então- Paulo? Não sabia não. Caramba, Então, eu tô... ele já me mordeu uma vez, então, dói. Então eu confiaria na mordida dele pra pelo menos incomodar o gorila e desconcentrar as partes dos braços, e aí esses Christian 7-1 iam por trás e, como você fala, né, furar o olho, botar o dedo no cu do macaco, sei lá o que iam fazer. Mas botar a mão... algum Christian talvez se arriscasse em perder a mão, mas botava a mão bem na goela do gorila pra puxar assim. Eu acho que ia dar ruim, mas ele tentaria esses pontos. Eu ia falar, algo que tem que ser verdade é que você abre a boca do dinossauro constantemente, que é o Brutus. Exatamente. Na coragem. Os Christians já são treinados, então eu tentaria com outros Christians segurar a boca dele e puxar lá de dentro a linguinha lá, que eu esqueci o nome daquele saco de boxe lá que tem ele dentro, e é isso. Talvez a gente ganhasse. Saco de boxe? É a linguetinha ali, porra, que fica atrás da... Que é aquela parte que você bota assim, toca pra vomitar. Eu ia tentar pegar aqui. É úvula. Não é? Tipo, Úvula? a campainha que chamam? Uva. Deve Tem ser até a isso. piada na Casa Monstro que o cara fala, é uma mulher porque ele quis dizer vulva. Você tá ligado nisso? Mas algo que te favorece também é que cachorros, por natureza, são bons em coordenar em ataque em grupo, né? Porque os lobos, eles caçam assim. Exato, e não tem que ser. essa backpedal. aula eu não faltei, Exato. porque eu sei que os cachorros são próximos dos lobos, então... E qual é o... A gente falou da mordida do gorila. Qual é o PSI aí numa mordida de um American Bully e misturado com um Pitbull? Pô, de um pitbull em comparado com o de um humano ou com a de um gorila? Não, tipo, comparado com a do gorila. Se eu tô enganado, é por volta de 235 a 320. A do cachorro. E A a do dos gorila humanos é são quanto? 120. Ah, tá. A do gorila. A do gorila era 1000, acho que era 1300. Tem uma diferença aí, meu amigo, mas... Peraí. Não, porque... E curiosidade, a do hipopótamo é 1800. Não, mas o hipopótamo é 3 toneladas, viado. Mas a gente tá falando de mordida, não de peso. Ah, mano, mas o hipopótamo é brabo. A boca dele Não. também é maior, né? Um hipopótamo contra um gorila. Um gorila, eu acho que o hipopótamo ganharia. Pelo Mas fato acho de que- peso, que o gorila não conseguiria talvez empurrar ou sacudir o hipopótamo. E uma mordidinha do Hipopótamo gorila já ganharia era. fácil de muita coisa. Eu acho que... E eu humanos acho que... também, porque ele só sairia correndo e ia atropelar todo mundo. Eu acho que na Terra o único animal que ganha do hipopótamo é o elefante. O que vocês acham? Elefante eu não acho não, porque o hipopótamo, ele é rápido, ele sabe nadar, ele morder a maior das patas do elefante já era. Pô, mas o elefante é pesado. E ele tem aquele chifre, mano. Mano, Mas ser duro. não, pô, sei lá. É tipo comparar uma girafa com um leão. O leão não, vai mas ganhar acho- da girafa. eu Primeiro acho que o- sim também. Mas O elefante nem tem instinto de se defender assim, de briga, querer morder. Ele não morde. Ele não tem nem ele boca não pra morde, morder. mas direito. o chifre dele é afiado, mano. Mas se a gente levar o fato de que quase hoje todo mundo já não tem mais chifre por causa dos caçadores arrombados, então não sei se ia ter muito desse não. Não, esses vagabundos aí realmente, mas eu não sei. Enfim, mas eu tô falando de um elefante no seu estado natural também, sei lá. Bom, Bem, mas é isso. É. Minha opinião é que coordenação poderia ter chance dos humanos ganharem, mas sem coordenação nenhuma e dependendo do ambiente, obviamente, se o macaco conseguir fugir ou pelo menos conseguir sair um pouco, se for tipo um Hunger Games, que o macaco pode
esperar e caçar enquanto os outros estão procurando ele e ficar fugindo, o gorila leva. Tá. E o seu veredito, Paulo? É isso. Eu acho que quantidade é muito grande pra poder é, chegar a esse ponto de o gorila ganhar. O fator de medo, se for aplicar um, tem que se aplicar a outro, porque o gorila também não vai querer, vendo 100 pessoas na frente dele, querer atacar. E é isso. Tendo uma média de idade certa, tudo depende dos fatores, né? É. Mas eu sinto que se fosse tudo na média, realmente os humanos ganhariam. Bom, eu concordo com esse pensamento. Agora uma pergunta aqui, Opa. pra cada um. Augusto, Aham. ia ser 100 pessoas contra um gorila, mas escolha 3 pessoas pra poder você mandar lá pra atacar. O Dream Team do time. 3 pessoas, eu posso ser uma das 3? Pode. Eu, você e o Chris. Fudeu. Puta merda. Não, Aí eu ia brincadeira. entrar com medo. Não, respondendo a pergunta sério. Eu escolheria, um deles seria Alexander Karelin. Vocês podem jogar no Google esse cara aí. Ele foi um wrestler da Rússia. Vocês vão ver o O porte. editor vai do botar homem. na foto aí pra vocês. Não sei se ele vai, não. Mentira, talvez ele faça. Mas vocês viram o cara? Alexander Karelin. Aham. Karelin. Aham. Ele ia estar lá na frente. Ed Hall, né? É um strongman. E É aquele cara que tem a espada gigante lá, sei lá o quê. patas. Espada que ele carrega do... Não, você Game tá of falando do cara do Thrones? Game of Thrones? Não. Esse é o cara que lutou com ele. Ah, Ele perdeu até a luta. Na verdade, seria melhor eu chamar o outro cara, mas é porque ele é o recordista do. Mais o outro que detém o recorde oficial do Strongman, né? Então, sei lá. Mas. E assim, e de novo, eu acho que tática de luta talvez não fosse tão útil quanto um bloco de músculo, né? Não sei. Mas em terceiro, eu acho que eu chamaria o Mike Tyson aí no prime dele, porque ele já tava disposto mesmo. Eu acho que, enfim, acho que no início ele pelo menos ia poder, enfim, fazer alguma coisa, tá ligado? Acho que esses são os meus 3. E os seus, Chris? Os meus, pô, é muito difícil que eu não parei pra pensar nisso aqui, mas talvez seria Kleber Bambam, Becker, Perdemos. Não, Beck. Quem mais? e... O Toguro. Toguro, pode ser, pronto. Em E é pleno isso aí. 2025. O Toguro vai ganhar do gorila no diálogo, mano. E você, Paulo? Quais que seriam os seus? Eu fiz essa pergunta, mas eu não tinha planejado nenhuma pessoa aqui. Mas então. Vamos lá. Bambam e É. Enquanto o Paulo pensa, imagina o gorila fazendo aquele negócio de pum 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 pum, pum nos peitos. Aí o Becker, esse aqui é irmão desse aqui! E esse aqui é irmão desse aqui! Ele ia tomar. Mano, Aí corta pro gorila olhando pra ele, que nem aquela cena lá do outro lá olhando pra ele. Não, mano, o Bambam ia atacar o gorila e alguém ia olhar e ia falar, não vai dar não. Ele ia falar que não vai dar, pá, que não vai dar essa porra. ele ia tomar só um tapa do gorila sem foda. Mas o. Mano, O Chris sabe a Bumstead- pessoa. Aí, ó. Beleza? Talvez ele intimidasse o gorila com uma pose, porque É. o ser humano ele pode se fazer maior, né? Expandindo o dorsal e tal. Realmente inteligente. O Donald Trump na linha de frente. Não, tô brincando. O quê? Eu acho, eu vou lançar uma opinião aqui. Mas aí seria bom para a América em geral. Não, eu vou lançar uma opinião aqui. Eu acho que todo líder de Estado, todos eles, Trump, Putin, Netanyahu, todos esses vagabundos, tinham que estar na linha de frente de todas as guerras. Todas. Não ia ter mais guerra, não ia ter mais guerra. Imagina o Putin lá no meio da Ucrânia. O Netanyahu no meio de Gaza. Peraí, é outro assunto. Vamos focar no gorila mesmo? O Chris não, Bumstead, o Toguro pelo meme, porque falou também, Beleza. e a Scarlett Johansson pra ser apoio moral.
Sabe, eu acho que isso ia Ter alguém incentivar para proteger. eu acho que os homens héteros lá iam se sentir motivados, não? Sim, eu acho que eles É, iam querer proteger ela. isso na verdade foi bem inteligente. Isso foi bem inteligente mesmo. Eu acho que eu trocaria com o seu. Eu tiraria o Toguro e eu botaria o cara que tava trabalhando no zoológico de Cincinnati quando teve aí talvez a morte mais trágica de um gorila que nós conhecemos no nosso tempo, né? O Harambe. Eu acho que eu ia chamar esse cara porque ele sabe uma coisa ou outra de derrubar gorila. Eu Verdade. acho que eu chamaria, na verdade, a criança que caiu lá embaixo. Vai que o gorila Ela, conhecia o Harambe e fica ela perdeu o medo. desde criança A criança já tava aprendendo com pronta. gorilas. A criança realmente estava pronta pra, pra isso. Agora, o gorila, essa aqui eu acho que vai ser a última pergunta. O gorila ele tem como auxiliar 10 micos leões dourados. Mico? É, É o que eu ia fazer, eu ia pegar o rabo dos micos e ficar plá, 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 plá. Acho que Esses na eu sei que verdade tem você mico. usaria o mico pra poder bater nele com o mico. É. mas e se a gente tivesse distraído todo mundo rushando o gorila e o mico escala, come teu olho, faz uma merda assim, entra no seu cu, Não, sei realmente fica mais difícil. Aí eu não vim preparado pra esse tipo de pergunta. lá. Não, tudo Mas bem. eu acho que ainda tem chance, que são 100 homens. Não, 10 miquinhos dá pra pisar, né? É meio foda. tinha que ser mais micos, mas aí também ia ser muito forte. Tinha que ser pelo menos um lemur, sei lá, uma porra dessa. É. Bom, amigos, eu acho que deu pra gente. Peraí, Acho que ficou decidido aí, então, né? Que O Christian mandou uma imagem real do Putin e do Trump se olhando num campo de guerra. Que o porra. Augusto vai botar isso aí pra vocês, espectadores, verem, né, como que seria o nosso comentário. O cara Eu tá acho me que dando ficou trabalho. claro aí, então, que podemos meio que concordar que com coordenação os humanos venceriam, mas É. sem coordenação o goleiro vence. Eu acho que esse foi o Opa. consenso. Dá pra Quer dizer, eu acho que. Eu não sei 100% se o gorila vence sem coordenação, mas eu acho que. Sei lá, Eu também acho, às vezes o caos, o gorila também ia ficar meio desnorteado, né? Saber que tem um cara vindo ali do lado, enquanto ele tá tendo que segurar um cara, não sei. Ia ser meio foda pra ele. Pois é. Bom, Bem, mas é isso, galera. Bom, o que vocês acharam, assim, da participação? Por favor, sintam-se livres pra fazer qualquer ressalva. Agora é o momento de eu vocês. fico lisonjeado em ser chamado aqui. Eu sei que o próximo Augusto Good Talks vai ser sobre gorila, Godzilla versus King Kong. Esse aí vai Godzilla. ser- Godzilla. Versus a indústria da música. É um bom assunto. Fico feliz de ser chamado aqui para um episódio, lisonjeado. Quem sabe a gente se vê mais uma vez por aí, né, meu amigo? E eu vou deixar aqui minhas redes sociais, Christian C. Tavares no TikTok, para quem quiser dicas de como entrar na Globo, que é meu freelance lá que eu faço, né? Eu trabalho nas horas vagas além de biólogo, eu sou programador. Então, sigam Você lá também as estuda minhas um redes pouco sociais. a fauna, né? De onde eles vão construir o cenário pra ter certeza que não vai ter muito desmatamento. Não tinha isso? Que você fazia lá? Sim, com certeza. Era o que eu fazia também. Pois é. E você, Paulo? Não precisa seguir em nenhuma rede social, não. Foi um prazer. É um cara low profile mesmo. E jogue em Expedition 33. É isso que eu vou Ah, falar. isso eu quero jogar. Eu quero jogar. Mas é isso, galera. Muito obrigado, então. Foi um prazer tê-los e obrigado a vocês, ouvintes. Até Aí a próxima. desculpa aí interromper. Segurou. Um bom debate aí entre... Pode chamar aí de novo o convidado Paulo aí pra gente falar sobre Expedition 33, porque talvez esse tipo de jogo não atrai tanta gente como poderia ser atraído pela qualidade desse jogo incrível, porém difícil de agradar ao paladar de muita gente. Banido do podcast. Banido. Sacanagem. Não, pode chamar. Mas é que eu acho que aí é muita opinião, né? Tipo assim, não tem uma resposta certa. Tem gente que não gosta de jogo de turno, tipo você, e tem gente que curte, tipo eu e o Paulo. Então, sei lá, só não tem certo, né? Ou errado. Não disse que é certo ou errado, só entendeu o motivo de ter gente como eu não gostar disso. Ok. Bom,
Vamos ver, vamos estudar então essa possibilidade. E trazer ideias. É bom que o nosso Paulo aí, entendedor de jogos, pode trazer para os nossos espectadores dicas de jogos para poder se divertir aí durante o final de semana e quando tá sozinho. Tô certo, meu amigo Paulo? Tá. É isso aí. Mas é isso, pessoal. Bom, muito obrigado a todos e até um próximo Good Talks.